Você está ouvindo Elas Fora da Casinha, onde histórias reais, sonhos malucos e aventuras internacionais se encontram. Oi! Olá, galera! Hoje estamos aqui. Eu estou dando honra ao nome que a Isa me deu no episódio das importâncias da amizade, que é ser dada, né? Estou aqui apresentando a Rafaela pra Ana. E a Rafaela, obviamente, vocês já conhecem, né? Mas a Ana vai contar um pouquinho da vida dela pra nós. Ana, quem é você e de onde você veio? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, tenho 28 anos, sou do Paraná, no Brasil. Moro na Alemanha há 3 anos e 8 meses. E cheguei aqui também como au pair na Alemanha, com as meninas, né? Não mudamos, a gente veio todo mundo no mesmo trem, só que em períodos diferentes. É, mais ou menos isso. Bom, vocês já conhecem alguns tipos de vistos de longa duração que a Alemanha tem para os brasileiros. E vocês também já conhecem a nossa história, minha e da Maria, como au pair aqui na Alemanha. E hoje a gente tem uma convidada que teve uma experiência completamente diferente da nossa. Digamos assim, com menos perrengues, né? Uma experiência mais vangloriosa. Vangloriosa, com alguns privilégios. E aí, então... O sonho de todo au pair. É a expectativa que a gente tem, né? E a expectativa dela, talvez até a realidade supriu as expectativas. Supriu não, superou as expectativas. Bom, então a gente trouxe aqui hoje a Ana e ela vai contar um pouquinho como foi a experiência dela no au pair e a trajetória dela, né? Como é que foi e também essa questão do alemão, né? Que é um monstrinho na nossa vida. Pois é. E sim, eu tive uma experiência bem diferente no au pair, graças a Deus, né? Ai, sinto muito pelas meninas, porque às vezes a gente passa por umas situações, nossa, indescritíveis, né? Mas a minha experiência do au pair, gente, ela já começou meio louca, porque assim, a gente tem uma mentoria, né? Inclusive, a gente comprou a mesma mentoria pra vir pra cá e tal. E assim, lá, ela deixa bem claro que a gente tem que seguir algumas regras. E eu pensei, que isso? Regras, imagina. Comigo? Comigo, o quê? Que isso? Não conheço essa palavra. E assim, eu não segui algumas regras, como por exemplo, ela sempre fala, passa primeiro na prova do A1, depois você vai escolher uma família e tudo mais. O que foi que eu fiz? Eu abri o meu perfil, dei match com a família em 2 semanas, não tinha a prova, não tinha visto, não tinha nada. No momento eu só tinha ansiedade mesmo. A sede de voar pra Alemanha. E daí, eu acho que a minha host family, ela acompanhou a minha loucura e me fez uma proposta. Eita. Aí eles falaram assim, olha, a gente quer muito te conhecer e a gente vai pagar uma viagem pra você conhecer a gente aqui na Alemanha por 2 semanas. Tipo um teste. Eu não acredito. Não. Sim. Sim. Que sonho de família, cara. E aí, eu estava... No caso, eu não falava nem inglês, nem alemão, só falava português. E o meu primo, que foi meu tradutor, estava na mesma ligação de vídeo com a família. E eles falando, e ele traduzindo, e ele olhando pra mim e falando, eles querem que você vai visitar eles por 2 semanas. E eu olhando pra ele, olhando pra família, olhando pra ele. E eu só sabia chorar, porque canceriana só sabe fazer isso. E ele pegou e, tipo assim, era inacreditável. E eu só simplesmente falei, sim. O que é mais difícil. Porque assim, na época, lógico, eu já tinha visto a família, minha família também. Mas isso é uma alerta. Porque eu vim com visto de turista. Não tinha dinheiro pra comprovar nada, não tinha nada. Era só um sonho e uma passagem. Nossa. E eu fiquei 2 semanas com a família, conheci as crianças, conheci os avós, conheci o meu quarto. E no final, né, no caso, eu busquei o meu contrato de au pair, né, porque daí eu saí de lá com o contrato assinado. E, inclusive, deixei roupas na casa pra quando eu voltasse. Nossa, marcou o território já. Vou levar o contrato embora.
Vou levar o contrato embora e deixar minha roupa aqui. Exatamente. Nem tinha passado na prova do A1 ainda. E a mãe... Tá, mas aí quando foi o prazo que tu ganhou? Voltou pro Brasil e teve mais um mês pra conseguir o visto? Eu fui em começo de junho de 2022. Fiquei 2 semanas, voltei pro Brasil, daí fiz a prova. Primeira prova, não passei. Meu Deus. Tava tudo dando certo, galera! E a primeira prova eu fiz em Salvador. Nossa, tu teve que subir ainda pra fazer. É porque no Brasil não é Minha assim. filha, por que tu fez isso? É porque eu amei a família demais, mas a questão era a seguinte. Eu amei essa aventura, eu vou me aventurar mais ainda. A mãe das crianças estava grávida. E ela precisava de mim antes dessa criança nascer. E a criança nascia quando? Em setembro. E estamos falando de junho. Tu precisava dar a vida Pra pela passar na prova. E Correr atrás da prova onde for que ela, E ainda que ela reprova estivesse. na primeira chance, pra que fique tudo mais fácil. Aí eu reprovei na primeira, né? Com muito custo. Eu fui pra Salvador. Reprovei. Aí na segunda eu fui pra Blumenau. Acho que eu tava querendo conhecer o Brasil. Falei, por que não e tal. A minha primeira prova também foi em Blumenau. E aí eu passei. E daí o visto, gente. Eu fui pra São Paulo, tudo. Acho que era já finalzinho de julho, começo de agosto. O teu visto tu tinha que tirar em São Paulo? Uhum. Não Paraná, podia mas- tirar no Paraná? Não. Não em tem São consulado Paulo. em Paraná? Não. O consulado responsável é São Paulo. E Eita. eu fui pra São Paulo. Ela dando um turno no ela Brasil conheceu o Brasil antes. Mas só foi decaindo, né? Porque pra Salvador foi de avião, depois eu estou de ônibus. Glamour, imagina. Aí eu consegui o visto. Meu visto chegou em 2 semanas. Nossa, recorde. Em 2 semanas. Aí cheguei na Alemanha. 14 de setembro de 2022. A bebezinha nasceu 17 de setembro de 2022. Então, 3 dias antes, quase. 3 dias e eu com uma criança no colo, sem saber falar uma palavra de alemão. Dó. Vassa, tu já sabia. Agora eu preciso perguntar, como que foi então essas 2 semanas? Sem falar. Foi só no tradutor. Eu falava papapá, eles respondiam papapá no tradutor. Só tradutor. Não tinha outra comunicação a não ser pelo tradutor. Nossa, família super, super compreensiva, então. Nossa, muito. Muito. Porque uma família que eu fiz entrevista, algumas coisas eu não conseguia responder, e eles me responderam bem assim, vendo kein Deutsch kannst, was willst du hier? Que horror. Tipo, traduz. se tu não sabe falar alemão, o que tu quer aqui? Ah, então eles iam perguntar pra mim também. Porque eles foram muito compreensivos. Mas assim, no começo essa parte foi muito difícil. Muito mesmo. As crianças, um amor, assim. Era o Gregor ele tinha 6 anos na época, a Greta de 9 e a Grácia, que tinha acabado de nascer. Então foram 3 crianças. O meu maior tempo eu passei com a bebezinha. Então foi mais tranquilo. Mas aí, minha filha, eu amo falar, né? Olha onde eu estou, no podcast. Eu adoro. E pensa, a minha única força, né? Não conseguia me comunicar, porque não tinha alemão. Aí eles me colocaram num curso intensivo de A2. O meu nível de alemão era A-7. Mas eles decidiram que A2 era a solução. E então, fui pro A2. Cheguei lá, dando a vida, dando coro à professora alemã, dando aula em alemão. Do quê? De alemão. Eu entendendo nada. Foi uma tristeza no início. Eu chorava todos os dias. Dava 7 horas da noite e eu queria ir pra cama. A minha cabeça doía. Era o dia inteiro ouvindo alemão. E assim, a família, tipo, a mãe, um alemão perfeito, numa velocidade perfeita. As crianças brincando comigo, fazendo exercício pra eu pegar a fala e tal. O pai falava na velocidade 5 vezes mais. E era muito desafiador, muito. Aí eu falei assim, galera, é o seguinte, eu não tô gostando desse curso de alemão porque eu não tô entendendo. Eu entendi, tipo assim, a cada 3 palavras, 7 eu não entendia. Aí eu falei, cara, não vai dar. Aí encontrei o curso de alemão online, falei, é por aqui que eu vou.
E a mãe, na época, até nem gostou muito, porque ela, tipo, ai, como assim? Ela vai aprender alemão online, tem que ter disciplina pra estudar e não sei o quê. Mas ela não contava. Com a Ana. Ela não contava que eu ia estudar 6 horas por dia. E eu estudava 6 horas por dia. Então, tipo, minha rotina era, de manhã eu cuidava da nenezinha, a mãe só trabalhava meio período, pegava o neném, eu ia pra academia, voltava pra casa e estudava. Ela fazia academia ainda. Pô, ela tinha um carro. Eu tinha um carro, gente. Eu tinha um carro! Eu quero chorar todas as vezes que eu lembro. Que hoje o meu carro, ele é uma Mercedes e cabe várias pessoas lá dentro, se chama ônibus. Sem condições. Então, Tá, pera, volta. Como é que era a rotina? Essa rotina aí, trabalhar e estudar 6 horas ainda, gente? Ah, mas quando a bebê dormia, tu também podia estudar. Porque eu lembro da gente conversando e tipo, a nenê tá dormindo, eu tenho tempo. Sim. Quando a bebezinha dormia, gente, eu parecia um testemunho de Jeová. Eu tava com uma bíblia debaixo do braço, era o meu livro de alemão. Então, todo lugar que eu ia, a nenezinha dormia, eu tava lá, estudando. Toda hora. Então, tipo, tava muito, muito focada. E daí eu voltava, cuidava da nenenzinha, tipo, das 6:30 da manhã até 1 da tarde. A mãe chegava, eu ia pra academia, voltava pra casa e estudava até a noite. Aí à noite a gente jantava, né? E daí eu ia dormir, porque eu já não aguentava com mais nada. E eu fazia isso aos finais de semana também. Porque no começo eu já não tinha dinheiro pra viajar. Então, tipo, eu não vinha, cheia de dinheiro. Eu também não, né, tava juntando dinheiro pro meu pós-au pair. Então, a minha rotina era mais ou menos assim. Mas a minha família, gente, nossa, eles eram muito tops. Muito, muito, muito top. O meu primeiro Natal foi sensacional. Nossa! Acho que eu nunca vi tanto presente na minha vida. Muito, muito presente. Eu ganhei uma viagem pra Itália, né? Pra visitar minha prima na Sicília. Olha só. Nossa. Aí vocês estão vendo o que a gente falou, né? Nos privilégios. Enquanto isso, a gente... E eu ganhei, daí... Depois eu viajei 2 vezes só no meu au pair, que foi pra Sicília visitar minha prima, e pra Londres, onde eu visitei meu melhor amigo. Podem ver que eu não gostava de pagar hotel. Não sei se vocês já viram que eu já economizava aí nessa parte. E foi isso. Então, tipo, eu já tava me preparando, né? Com 3 meses eu já conseguia me comunicar bem, já conseguia entender o povo bem melhor. Com 6 meses eu já tava mais da metade do B1, então eu já entendia muito mais coisas, já tava bem mais preparada. Então, assim, foi difícil, mas foi bem... No caso, foi difícil a parte de aprender o alemão, mas foi glorioso a família que tu tinha, o apoio que tu tinha. Exatamente. Todas as... Como é que se diz? As coisas... As vantagens que tu tinha no au pair. Porque tu tinha um carro, tu podia ir na academia. Eu não me lembro, mas eu acho que eles pagavam teu celular também, né? Não, o celular eles não chegaram a pagar, não. Mas o carro eu tinha. Daí eu então não precisava do ticket, né? Uhum. Mas quando eu precisava viajar, por exemplo, eles sempre me ajudavam. Então, às vezes eles iam viajar e deixava... Eu me lembro que no carnaval... Eles foram viajar e eu fiquei sozinha em casa. E eu queria ir pra Colônia. Então, tipo, eles deixavam 50, 100 euros pra eu... Queridos! tipo, fazer a festa. Vai, faz o que você quiser e tal. Porque a gente sabe que com 50 euros aqui, se você for só ao mercado pra 3 dias, Com pra certeza. uma pessoa só... Sobrava, na época Aham. sobrava. Hoje em dia não é mais assim. Exatamente. Mas foi mais ou menos nessa pegada. Então, assim, eles me apoiaram muito. Quando eu precisei ir para a universidade enviar os documentos, eles me acompanharam. No Ausländerbehörde, que é o escritório de imigração, também. Eles sempre estiveram comigo. Então, assim, o meu ano de au pair, eles me apoiaram muito. Lógico que eu também era um apoio para eles, porque uma coisa da minha família é que eles têm uma empresa que é mais velha que o Brasil. A empresa deles tem 572 anos. Nossa. Meu Deus! Então, tipo, eles tinham muito compromisso. Muitos compromissos eram, tipo, na sexta-noite, sábado-à-noite. Então, a gente sempre tava negociando. Então, eu preciso de você no sábado-à-noite. Então, eu folgava um dia na semana. Então, a gente sempre tava conversando. Pra mim, nunca foi problema, porque, como eu disse, eu não viajava demais. Uhum. Então, ficar com as crianças um dia à noite e folgar um dia na semana, pra mim tava tudo bem. Mas era assim, tipo, sonho, né? Também era uma troca familiar, então. É. Porque eu também vejo, eu já comentei isso algumas vezes com a Rafa, tem muita menina que vem pra cá,
que a família escreve no perfil: queremos que você seja nossa família, mas a família não impõe esse negócio família. Que eles querem realmente uma empregada. Mas também tem o outro lado, que a família quer incluir essa au pair como família. E a au pair diz: não, 6 horas, acabou. Tô indo pro meu quarto, não esqueçam que eu existo. Isso não é uma troca familiar. Isso é realmente: eu quero ser essa empregada. Porque eu vou cumprir esses 6 horas contadinhas e vou pro meu quarto ou vou me sumir daqui. Sim. Não tô dizendo que é pra se deixar ser explorada, mas uma refeição junto, essas trocas. Eu também trocava com a minha família. Eu trocava às vezes durante a semana e trabalhava todos os domingos. Pronto. Porque a mãe e o pai tinham o seu momento com eles. Então eu acho que isso aqui também é um tomar lá da cá. Tem que existir um meio termo. Se tu quer realmente fazer parte da família, se tu quer ser aceita assim. Não deixar eles montar na tua cabeça, mas também não se isolar 100%. Com certeza. E era muito recíproco, assim, porque a gente planejava, na verdade, a semana todo domingo. Porque eles tinham muito... Gente, é muito compromisso. O pai das crianças, ele tava toda semana em um país diferente. Nossa. Inclusive no Brasil. Eles têm clientes no Brasil. Então, é uma realidade diferente. E é por isso que eles tiveram uma au pair, né? Por causa da flexibilidade, pra ter alguém dentro de casa. Ainda mais porque a Grácia foi um neném, nossa, bem assim, coitada da mãe das crianças. Porque ela não dormia. Ela acordava toda hora à noite. Toda hora. Era de hora em hora ela estava acordada. Então, chegava de manhã, a mãe da criança me entregava a criança e falava: por favor, eu preciso dormir pelo menos 2 horas. Coitada. Então, assim, a gente precisa ver esse lado, né? E eu vi isso no meu au pair, e graças a Deus, no final deu tudo certo. Inclusive, a gente passa os natais juntos até hoje, né? Todo Natal eu passo lá. Ai, foi Que um lindo. período muito bom. Eles querem adotar uma nova au pair? Tô à disposição. Eles não quiseram mais. Agora eles disseram que fecharam a fábrica. A Grácia também já vai pro kindergarten, né? Esse ano ela vai fazer 4 anos. Faz 4 anos que eu vou, né? Tô morando aqui. Tá, mas aí quer dizer que depois de tu eles não tiveram mais au pair? Não. Tá, mas daí como é que ficava com a bebê? É porque tinha uma cozinheira em casa. Mano! Tinha uma cozinheira, assim, eu nunca fiz nenhum serviço de casa. O único serviço de casa que eu fazia era, tipo, a máquina de lavar louça. Que daí era a minha responsabilidade, mas o resto... Assim, lógico que na hora que a gente jantava, a gente recolhia as coisas da mesa e tal, mas fora isso, eu nunca fiz nada. Porque essa cozinheira, ela trabalhava todos os dias da semana e limpava a casa e fazia comida. Então, quando eu saí do au pair, a Graça já tinha 1 ano. Então, ela simplesmente já tava indo meio que pro kindergarten, sabe? Então, a cozinheira que ficava com ela uns minutinhos a mais até a mãe chegar do serviço. Entendi. E daí eles não precisaram de outro au pair. Mas era, assim, de fato, um sonho. E ainda mais porque a cozinheira, ela foi casada com um italiano que tinha um restaurante. Nossa! Gente, ela cozinhava muito, muito bem. Muito. Tipo assim, ela falava: hoje eu vou fazer um nhoque. Daí você espera, sei lá, comprou o nhoque, vai fazer um molho, né? Não, ela fazia nhoque. Era muito surreal. Maravilha. Bom, já que tinha cozinheira, carro, só cuidava da nenê, vida de princesa, pôde usar a cabecinha e produzir o método Aninha. Conta pra gente o que é o método Nossa. Aninha. Isso daí, gente, foi uma história, mexe comigo até hoje, de verdade. Tipo assim, comecei a postar no Instagram, né? Que, gente, é minha rotina e tal. Acho que foi a época que eu comecei a ganhar mais seguidores, assim, que o povo começou a se interessar, né? O que essa louca tá fazendo? E com 6 meses na Alemanha, uma seguidora que me acompanhava já há um tempo, ela simplesmente me mandou uma mensagem falando que eu ia ensinar alemão pra ela, porque ela queria vir pra Alemanha. E ela tinha que fazer a prova e tal, e que ela queria vir pra Alemanha. Você manda mensagem sem conhecer a Ana, ela reprovou na primeira prova. Exatamente. Tipo assim, a minha credibilidade era 0. Mas depois que eu cheguei na Alemanha, a conversa foi outra, né? Então foi tipo um divisor de águas. Eu precisei Veio primeiro a humilhação, pra depois, né? Eu também fui humilhada. Quem não foi nessa... Eu sou até hoje nessa Alemanha, todo dia uma humilhação diferente. E aí ela chegou e mandou essa mensagem pra mim. Eu falei assim: menina, você tá doida? E o nome dela é Rafa também. Foi tu? Você tá doida? Como que eu vou dar aula pra você? Ela: não, eu tenho certeza que você é capaz. Você, nossa, tá aí há tão pouco tempo, já evolui tanto e tal.
E ela acendeu uma luz dentro desse corpo aqui, que eu falei, que isso? Daí foi por aí que eu comecei a criar o método Aninha, que hoje é o método Aninha 1. Gente, eu comecei a fazer esse preparatório para essas meninas. No começo era só a Rafa, e daí eu fui criando o meu material. Então eu fui separando por aulas, por partes da prova, né? Primeiro eu, tipo assim, peguei a prova inteira, fui vendo detalhes, mínimos detalhes, e daí vocabulário, o que valia a pena estudar, o que não valia. Porque daí eu já consegui identificar, como eu tava no nível B1, o nível A1 já era mais fácil para eu entender o que a gente aprendia naquele nível. Sim. E o que era relevante para a prova e o que não era. E daí, quando eu comecei a perceber, eu já tava dando papo de 11 aulas por semana. Tipo, eram 11 meninas fazendo aula preparatória para a prova de A1. E eu ficava assim, gente, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Porque foi uma experiência, assim, surreal, sabe? Tipo, Foi planejado, foi acontecendo. Não, aquela ideia que veio de uma menina que se confiou mais em mim do que eu mesma, porque eu jamais, né, tinha pensado nesse lado. Ela criou, assim, acendeu uma luz nesse corpinho e eu falei assim, então agora a gente vai botar pra quebrar. E foi assim. No meu ano de au pair eu dei muitas aulas, era papo de 1 hora de aula, acho que era R$10, R$20 no início, assim. Porque antes de virar método, ele era um projeto. Porque a minha intenção sempre foi que as pessoas que não têm condição de pagar um curso de alemão, que a gente sabe que no Brasil é caríssimo, tanto que eu reprovei na primeira prova também, porque eu não tinha condição nenhuma de pagar um curso, eu estudei pelo YouTube. Eu também. Então, a intenção do meu projeto era esse e continua sendo, né? Hoje o curso custa R$ 699,90. Tem aulas gravadas na plataforma Hotmart, você parcela, paga em quantas vezes você quiser. E qual curso que é esse valor no Brasil? Óbvio que não é um curso de alemão. É um curso voltado para a prova do A1. É um preparatório. Exatamente, porque pra gente que não tem condição financeira e só quer sair do país para vir para a Alemanha e precisa do certificado, é isso. É sobre isso. O alemão que você vai aprender no dia a dia, quando você tá aqui, você tá ouvindo a língua todo dia, aí a família, né, já tá incluso também, vão pagar o curso, então você vai aprender um alemão de qualidade, com regra gramatical e tudo mais. Mas se você quer só o certificado, é muito mais prático. Nossa, que legal. E aí tu conseguiu, então, durante o teu au pair, já juntar um dinheirinho. Bem isso, na verdade, gente. Ai, eu morro de... Eu saí do Brasil, né? Com o cartão de crédito estourado. Então eu acho que foi a hora que eu comecei a pagar as contas, sabe? Não fiquei devendo pra ninguém, mas sabe quando o cartão de crédito tava assim, já a nível de não tá dando mais. E daí foi a hora que eu comecei a acertar meio que as contas mesmo. Hoje em dia, né, porque depois que terminou o au pair, com o meu curso de alemão, eu já não dava mais conta. Porque eu tinha que trabalhar e estudar tudo aquilo que, gente, demanda muito tempo. Então, eu já não conseguia dar mais aulas. Então, as aulas foram diminuindo, a ponto que eu falei, gente, eu não vou conseguir. Quando foi o ano passado, quando eu terminei o meu curso de alemão, eu falei, agora eu vou dar vida ao meu projeto que ficou guardadinho. E comprei um microfone, usei meu celular e gravei todas as aulas pro curso. Eu falei assim, agora eu vou gravar e vou vender o meu curso na Hotmart. Olha só. E vou conseguir continuar ajudando as meninas. Mas... Sem ter que estar 100% do tempo disponível ali. Exatamente. E assim, eu dou muito suporte no Instagram, né? Eu gosto de conversar, gosto de ter esse contato com as meninas. Então, sempre... O curso é online, claro, né? Mas se elas têm alguma dúvida, alguma coisa, elas sempre me mandam no Instagram. E é por lá que eu faço esse intermédio. Mandam fotos, mandam perguntas. Então, fica mais fácil. Sim. Nossa, que legal. Parabéns pela coragem. Obrigada. E pela criatividade de buscar, de entender a prova e se doar pra fazer isso. E, tipo, no intuito de ajudar as pessoas que querem aprender, pra não ter que dar a vida por causa de um curso de alemão.
Exatamente. E dentro do curso, né? Tipo, eu não peguei nenhum material de ninguém. Eu criei o meu material. Então lá tem material de apoio, tem lista de vocabulário, tem, tipo, a gramática que você precisa para a prova, o que você não precisa. Então lá tem detalhadamente cada parte da prova. E a gente que já precisou fazer a prova sabe que é um momento de tensão muito forte no Brasil, né? Com certeza. O medo, aquele desespero. E se eu não passar, que já te derruba também aquela autoconfiança. E o valor da prova, né? Ai, Que nem vão quando contar. eu fiz era 600 e alguma coisa. Hoje ela tá quase 1.000. Nossa, A prova acho que tá absurdo. 850, alguma coisa assim. Meu Deus. Que horror. Eu não sei, eu não fiz a prova do GATE, eu fiz a prova do ONSET. Mas agora não é mais permitido, Que não né? é mais permitido, né? Então. E eu fiz porque realmente era mais barata, nem lembro, mas era Sim, bem era bem mais barata, mas daí eu sim. acho que era A2, né? Não era A1. Eu sei que mudava alguma coisa na prova. Eu acho que ela era a partir do A2, mas, tipo assim, não tinha que escolher um nível, né, que tu fazia. Tu fazia a prova e daí saía ali o nível que tu tinha. Por exemplo, Entendi. por Através exemplo, das questões. Isso, daí eu também fiz aula, né, com uma pessoa pra passar, preparatório só pra passar na prova, por isso que eu tirei o B1. Maravilhoso. Não sabia nada. E é aquela coisa que muita gente pergunta pra mim também. Aninha, mas qual que é a diferença, né? Você não dá aula de alemão? Como que funciona isso? Porque o meu Fica a dúvida, né? É confuso. E as pessoas não entendem, que muitas pessoas que têm o certificado, muitas vezes não falam aquele nível. Porque a pessoa estuda pra prova. Então é diferente a fluência do idioma, quando você conversa, todos os dias na língua, do que quando você estuda voltado para aquela prova. Então, é isso. Eu também. Eu fiz a prova do B2 sem fazer curso de B2. Claro, eu tinha uma professora particular, porque era uma amiga minha, que é professora de alemão, e aí ela vinha lá em casa, a gente tomava um cafezinho e eu ia estudando. E acho que, por ser uma coisa particular, ser privado, ser minha amiga, eu tinha medo de não fazer o House of Gabi, que é o tema de casa, pra não decepcionar ela, sabe? Porque eu sou meio vagabunda e não estudar. Então, tipo, eu tinha medo de decepcionar ela e ela me dizia assim, pô, eu tô fazendo isso aqui pra te ajudar e tu tá deixando pra trás, sabe? Então eu fazia, eu lia, eu estudava. Às vezes era 10 minutos antes dela chegar, eu tava ligeiro lá escrevendo meu texto de alemão. Mas eu fazia antes dela chegar. E eu também não fiz curso. É isso. Foi uns 3 meses antes da prova que eu e ela começamos e deu certo. É dedicação. Sim, daí deu certo. Mas hoje eu já me sinto muito mais confiante. E às vezes eu tenho uma vontadezinha assim de começar um segundo. Mas eu queria ela e daí eu não vou ter ela agora. Bom, cada pessoa tem, né, suas dicas, seus métodos pra estudar alemão. Mas tu teria, assim, alguma dica rápida, assim, pra quem tá começando, quem tá no A1? Olha, No A0, né? Pra conseguir o certificado A1. mas você fala, não em termos então de passar na prova. Alguém que já tá estudando alemão aqui. Vamos assim, uma dica pra quem tá estudando e uma dica pra quem quer passar na prova. Tá, pra quem quer passar na prova, conheça o seu inimigo. Você tem que saber muito bem sobre a prova. E esse é o diferencial do curso. Desculpa, merchandise. Porque tem pouquíssimas informações. E isso é uma falha do instituto mesmo. No site já não tem muita informação da prova. Eles deixam uma prova lá de base pra você ter mais ou menos noção, mas não tem ninguém explicando como que ela é aplicada, o que, entendeu? E são coisas que você precisa saber. Porque daí você Tá vai aqui mais a preparado. prova e se vira aí. Exatamente. Então, conheça seu inimigo, porque você, tipo, a prova ali. E é aquela coisa, né? Você não tá competindo com ninguém além de você mesmo. Então, não é uma competição no dia da prova, ninguém tá ali, tipo, todas as pessoas estão ali fazendo o delas e não contra você. Então, tira essa coisa, né? Essa coisa de, ai, meu Deus, essa pressão, porque só depende de você mesmo. Você não tá competindo com ninguém. É isso, é se preparar para a prova. Agora, para quem tá estudando alemão aqui, já está aqui na Alemanha, nossa, meu Deus. A dica que eu dou, gente, para quem tá começando do A0,
dê sua vida pela gramática alemã até o nível B1. É isso. É até o B1 que vai ser a gramática ali, né? Mas assim, o A1 e o A2 são os níveis mais importantes da sua jornada. Se você não fez um A1 e o A2 muito bem, você vai carregar esses defeitos, essas lacunas que você deixou na gramática desses dois níveis pro resto da sua vida. E a gramática é só até o B1. É muita gramática. Mas depois vocês vão querer voltar pra gramática, porque daí é só vocabulário. Quando chega no B2, é uma tristeza. Porque você se sente uma ovelhinha perdida. Daí porque você tá naquele momento de dar um salto na língua, daí você não sabe. Nossa, mas será que eu tô desenvolvendo? Acho que eu não tô, não. Parece que eu não tô sentindo isso. Acho que eu não tô falando alemão. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Só sei que nada sei. Daí eu fico, não entendi. Então, eu acho que pra quem tá aprendendo alemão dê muito valor nos dois primeiros níveis. E depois, gente, você vai correndo junto com a água. E não tem muito o que fazer. Mas a dica é essa. Muito bom. Ai, que maravilha! Tá. Ótimo. Mas a gente falou do teu método, a gente falou do teu au pair. E como as pessoas podem te achar? Onde elas vão entrar em contato contigo, onde elas vão achar o teu método. Gente, é um prazer fazer esse merchan aqui. Vocês me acham no Instagram. Eu sempre respondo todo mundo. Mesmo que às vezes ocorra algumas horas de diferença, né? Que a gente sabe, estamos às 5 horas agora. Mas vocês me encontram no Insta como Aninha in Germany, é o meu pessoal. E Método Aninha A1, que é o meu profissional do método mesmo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode me mandar. Na bio tem o link, né, do curso com mais informações sobre mim, mais informações do curso. É isso. Tá maravilhoso. Foi ótimo te receber aqui. Entender um pouco mais desse método, como ele surgiu. Maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Você virá mais vezes, com certeza. A gente vai falar aí alguns assuntos proibidos nas próximas vezes. Vou pensar bem. Eu tô pensando, você virá mais vezes, sempre assuntos profissionais. Então tá, muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Beijo! Beijo! E esse foi o episódio de hoje. Se você achou que a gente estava fora da casinha, calma, que semana que vem piora. Beijo!